Olá, tudo bem? Eu sou o Éder do SST Online e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de SST no Social para contadores. E nessa primeira aula sobre os eventos de SST no Social, a gente vai conhecer melhor o evento S1060, Tabelas de Ambiente de Trabalho, e aprender a preencher cada campo de informação presente neste evento. Se não houver alteração no cronograma de implementação da E-Social, esse será provavelmente o primeiro evento de SST a ser enviado ao E-Social. Ele será provavelmente o primeiro porque ele é pré-requisito para outros eventos, como por exemplo para a CAT, o evento S2210, e também para o evento S2240. E também, se você precisar emitir uma CAT no E-Social, é preciso informar um ambiente de trabalho onde ocorreu o acidente. No caso, se o acidente tenha ocorrido dentro da empresa. Por isso que é preciso cadastrar primeiro os ambientes de trabalho para depois enviar os outros eventos de SST. A descrição dos ambientes de trabalho exigida no evento S1060 é aquela descrição dos ambientes de trabalho dos documentos de SST, como por exemplo a descrição presente no PPRA, no LTCAT, que ambos os documentos descrevem os ambientes de trabalho da empresa. E o ideal é que a descrição nesses documentos estejam em sintonia. E lembrando que desde o final de 2018, com a publicação da versão número 2 da NDE 01 de 2018, a gente não precisa mais relacionar os fatores de risco da tabela 23 aos ambientes, apenas relacionar os fatores de risco ao trabalhador depois no evento S2240. E a partir de agora a gente vai conhecer melhor o evento S1060, Tabelas de Ambiente de Trabalho. Mas antes de aprender a preencher os campos do evento S1060, vamos conhecer as orientações do Manual de E-Social a respeito deste evento. O S1060 é um evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão dos registros na tabela de ambiente de trabalho do empregador. As informações consolidadas dessa tabela são utilizadas para a validação dos eventos das condições ambientais de trabalho, o S2240. E segundo o Manual de E-Social, devem ser informados os ambientes de trabalho da empresa em que há trabalhadores exercendo atividades. E quem está obrigado a enviar esse evento? Deve enviar o evento S1060 o empregador, a cooperativa, o órgão gestor de mão de obra, a parte concedente de estágio, os sindicatos dos trabalhadores avulsos e também os órgãos públicos em relação aos trabalhadores e servidores vinculados ao regime geral de previdência social. No caso de servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, o envio é facultativo. Qual é o prazo de envio desse evento? O S1060 deve ser enviado antes do envio do evento S2240 e também antes do envio do evento S2210, da CAT, e de acordo com o cronograma de implementação do E-Social. Quais são os pré-requisitos? Quais eventos precisam ser enviados antes do S1060? Bom, primeiro é preciso ser cadastrado o empregador, através do envio do S1000, cadastrado os estabelecimentos, através do envio do S1005, e cadastrado também a tabela de lotações tributárias, quando um dos ambientes for uma lotação tributária. Agora vamos conhecer os campos de informações presentes no evento S1060. Lembrando que a fonte de preenchimento desse evento pode ser PPRA, LTCAT, LTIP, PCMAT, PGR, entre outros documentos de SST que contêm a descrição dos ambientes de trabalho. Assim como todos os eventos relacionados ao empregador, este evento carrega informações do empregador, CNPJ raiz, e os campos específicos desse evento são o código do ambiente de trabalho. A empresa deve criar um código para cada ambiente. E esse código pode ter até 30 caracteres. O empregador vai ter liberdade para escolher o código de cada ambiente. Por exemplo, de uma rede de supermercados, que fez a divisão dos ambientes de cada supermercado. Por exemplo, o ambiente de padaria de um dos supermercados, digamos que é a filial 4, esse poderia ser um exemplo de código desse ambiente. A data de início do ambiente, lembrando que não pode ser uma data anterior ao início desse evento no E-Social. Então, se esse evento começar em julho
de 2019. A data final a gente não preenche, a data final será preenchida somente quando o ambiente deixar de existir na empresa, então a gente deixa em branco. A gente descreve o nome do ambiente e faz a descrição do ambiente de trabalho. E essa é aquela descrição do ambiente que está nos documentos de SST. Normalmente, os documentos de SST trazem as características do ambiente de trabalho. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, uma área de 300 metros quadrados com pé direito de 3 metros, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes e assim por diante, assim como está nos documentos de SST. E lembrando também que a gente deve descrever as fontes geradoras de risco presentes nesses ambientes. Por exemplo, no caso da padaria, as diversas máquinas e fornos que estão presentes nesse ambiente. E depois de descrever o ambiente, a gente precisa identificar o local desse ambiente. Se pertence ao próprio empregador, se é um ambiente de terceiros, ou o código 3, que é a prestação de serviços e instalações de terceiros que não são considerados lotações tributárias. Então, o código 2 é para estabelecimento de terceiros considerados lotações tributárias e o 3 é para ambiente de terceiros não consideradas lotações tributárias. Por exemplo, para aquelas empresas que prestam serviço de limpeza, em que o trabalhador desempenha suas atividades no ambiente de terceiro e esse terceiro é considerado uma lotação tributária. Então a gente preenche estabelecimento de terceiros, a gente não precisa preencher o tipo de inscrição, a gente preenche apenas o código da lotação tributária que foi cadastrada na tabela de lotações tributárias, através do evento S1020. No caso de prestação de serviços e instalações de terceiros, que não são lotações tributárias, por exemplo, uma empresa de tecnologia que vai prestar uma consultoria de implementação de software por, digamos, 3 meses no ambiente do contratante. Essa prestação de serviço não é considerada uma lotação tributária. Então a gente tem que preencher local do ambiente, no caso, código 3, CNPJ da empresa e depois descrever o CNPJ da empresa. Mas na maioria dos casos vai ser estabelecimento do próprio empregador, então precisa preencher apenas o estabelecimento do próprio empregador, o tipo de inscrição e o CNPJ do estabelecimento. E lembrando que no caso dos eventos de tabela é possível incluir, alterar e também excluir as informações desses eventos. E agora que a gente conhece melhor os campos de informações presentes no evento S1060, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse evento. A primeira observação é que o empregador terá liberdade para definir e delimitar os seus ambientes. Então, por exemplo, no caso de um mercado, o empregador ele pode dividir e descrever os ambientes em separado, por exemplo, descrever um ambiente padaria, açougue, caixa, administrativo, ou também o empregador poderia cadastrar um ambiente único. Poderia ser chamado de mercado e descrever de forma geral esse ambiente. O importante é relacionar as fontes geradoras de risco presentes nesse ambiente. Essas duas formas de prestar informação são possíveis no E-Social através do evento S1060. Mas eu sugiro que a divisão dos ambientes siga a divisão dos ambientes presentes nos documentos de SST. E uma segunda observação é que a gente não pode confundir os ambientes de trabalho do evento S1060 com setores da folha de pagamento, por exemplo. Os ambientes de trabalho do evento S1060 são os ambientes de saúde e segurança do trabalho e não necessariamente estão relacionados com os ambientes, com setores de trabalho da folha de pagamento. E uma terceira observação é que todos os trabalhadores, todos os empregados, eles devem ser vinculados ao menos a um ambiente. É possível também vincular o trabalhador a vários ambientes, até a 99 ambientes, depois no evento S2240. E esse foi o evento S1060 do E-Social. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de dar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus colegas de trabalho, com outros profissionais que estão envolvidos com o E-Social e que precisam saber dessas informações. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.